Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para o estudo, nosso estudo dominical, a qual todos os domingos, às 8h30 da manhã, eu tenho encontro com cada um de vocês. Tenho certeza que será de grande valia para todos nós, tanto para mim que estou aqui, quanto para você que está aí do outro lado. Vamos juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, pois é ela cura, salva e liberta. Então eu peço a sua atenção neste dia. Eu não sei o momento que você vai estar assistindo, se vai ser pela manhã, juntamente conosco aqui, pois estamos ao vivo, diretamente da Igreja Evangélica Vida e Fé, aqui no bairro chamado Cobrex, em Nova Iguaçu. Então, para você que está nos assistindo ao vivo, pode entrar aí, deixar um comentário. E também já te digo, não é somente uma simples aula, não é simples um simples estudo. No final vamos trazer também uma palavra abençoada, vinda do alto, vinda do trono de Deus para nossas vidas, para edificar não somente o nosso dia, mas para edificar a nossa vida também. Então eu te convido para estar conosco nesta manhã, para podermos verdadeiramente falar da palavra de Deus em verdade, em justiça, não usando de fábulas, mas sim usando a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, extraída da Bíblia Sagrada, a qual é escrita por homens de Deus. Amém? Então vamos juntos. Então, primeiramente vamos estar orando ao Senhor, entregando esse estudo sobre a direção dele, pois a nossa vida já se encontra na direção de Deus. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero neste momento, Senhor meu Deus, elevar as minhas orações, Pai amado, a Ti, Senhor meu Deus, meu Pai, para que o Senhor venha, Pai amado, nos dar, Senhor, um estudo, Pai amado, abençoado, Pai, pois estaremos falando da Tua palavra, Senhor meu Deus. Seja comigo, Pai amado, me dê, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento, Pai amado, para poder expressar, Pai amado, a Tua palavra, Senhor meu Deus. Me dê também, Pai amado, sabedoria para o povo que está nos acompanhando, Senhor, esta manhã. Dê a eles, Pai amado, sabedoria para entender e compreender, Senhor, que a Tua palavra é viva, eficaz e faz diferença. Ela muda e escreve uma nova história na vida da pessoa. E que nesta manhã, através desse estudo, através da Tua palavra, Pai, nós possamos ser edificados, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre uma palavra, que ela é usada, não está na Bíblia, mas ela é usada, que é a inerrância da Bíblia Sagrada. É que essa palavra, ela vem para nos dizer que não há engano, não há nada errado com a Bíblia. Então, para que nós possamos abrir esta aula, esse estudo, eu convido os amados a estar com as suas Bíblias abertas. Você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, ou que você não tenha uma Bíblia no ônibus, mas que você venha prestar atenção no que nós vamos estar lendo aqui nesta manhã, neste momento. Que diz assim, que está lá em Mateus, capítulo 5, verso 18, que diz: porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? E a verdade prática desta manhã diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Então, a Bíblia não há erro, não tem erro. Muitas pessoas têm feito mau uso da palavra de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para trazer a palavra dentro da sua verdade. E vamos ter alguns versículos, vamos ler algum versículo para poder dar um embasamento melhor. Mas também te convido para fazermos uma leitura nesta manhã, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versos do 17 ao 21, e Hebreus, capítulo 10, do 15
ao 17, que diz assim, Mateus capítulo 5, verso 17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um jato ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus 10, capítulo 10, verso 15 diz: e também o Espírito nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de sua iniquidade. Louvado seja Deus. Então, temos que observar sempre o que as pessoas estão ensinando dentro das igrejas. Se realmente está dentro do texto, se realmente está de acordo com a palavra de Deus, se realmente é a verdade explicada, explanada dentro das suas pregações. Pois temos visto que por não observar a lei do Senhor, não observar a palavra, muitas pessoas têm sido levadas ao engano e temos visto pessoas decepcionadas no meio cristão. E muitas vezes essas pessoas não se decepcionam com o homem, mas se decepcionam com aquele que não teve culpa nenhuma, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Colocam culpa em Deus por ter seguido ensinamentos errados. Mas estamos aqui nesta manhã para podermos ajudar a expandir o reino dos céus dentro da sua verdade. Então você que ama a palavra, você que ama andar dentro da verdade, não buscando fábulas, não buscando falsos ensinamentos, que vá somente de acordo com aquilo que você quer ouvir, aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas sim buscando a verdade, aquela palavra que ela exalta, mas também ela bate, aquela palavra que ela é feita para corrigir os nossos erros, para nos colocar no caminho, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é feita para corrigir também, porque o Senhor, na sua própria palavra, diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. E não é assim diferente quando nós, como pais, mães, corrigimos um filho. Quando nós corrigimos, é porque nós temos experiência suficiente para saber o que é certo e o que é errado, e o que é bom e o que é ruim para os nossos jovens. Assim é o Senhor para cada um de nós. Ele corrige porque nos ama e nos quer ver bem, vivendo a vida plena aqui nesta terra. Vamos para o nosso estudo? A introdução diz: a infalibilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas, que está lá em Mateus, capítulo 5, do verso 17 e 18. Você que muitas vezes não tem nenhuma Bíblia, aí você pode pegar a caneta e anotar e depois você pode estar lendo. Amém? E também está lá em João 10, 35. E nesta lição veremos a inerrância e a preservação e a verdade da palavra de Deus. O que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica é a inerrância, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma, de modo a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Argumento é irrefutável
Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Está lá em Salmo, capítulo 19, verso 7. Louvado seja Deus. Vocês verão sempre a narração a fundo, né? E é o Diácono Riel que vai estar fazendo a leitura de algumas dessas referências. Amém? Salmos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Aleluia. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Está em Provérbios capítulo 30, verso 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18, 30, verso 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. 2 Samuel 22, 31. Que fala, que diz assim. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Essa semana, hoje nós vamos ter várias narrações, porque tem vários textos aqui para serem lidos. Que diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Aleluia. A palavra de Deus ela é perfeita. O que muitas vezes acontece é que pessoas distorcem a palavra de Deus para algum benefício próprio, né? Então, você, meu amado, minha amada, que nos acompanha nesta manhã, fique atento a tudo que você ouve. Compare a palavra pela palavra. Por isso é muito importante, nós, quando assistimos, ouvimos alguma pregação, nós estamos com a nossa Bíblia para podermos fazer algumas anotações naquilo que você tem dúvida. Porque ao chegar na sua casa, ou quando você tiver um tempinho, você vai lá para comparar aquilo que foi pregado com aquilo que diz a palavra de Deus. Se realmente a pessoa pregou dentro da palavra de Deus, se pregou realmente o conteúdo da palavra, se pregou a verdade ou usou de fábulas e fantasias. Pois é, muitas vezes nós vimos isso e ouvimos isso. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, que a palavra é a verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Buscai santificação na palavra de Deus. Não buscai santificações naquilo que não vem de Deus. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar em relação à Bíblia, que significa que suas palavras hão de cumprir cabalmente, que está lá em Isaías 55, verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra, ela é infalível e a palavra, ela tem que atingir o propósito para o qual foi enviada. Qual o propósito da palavra de Deus? Qual é o propósito? Bota a mão na consciência e fala: por que existe a Bíblia? Por que existe a palavra de Deus? Por que eu tenho que falar da palavra de Deus? Porque eu tenho que fazer uso da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é enviada para salvar. Ela é enviada para nós evangelizarmos
as pessoas e fazermos um mundo melhor. Trazermos pessoas à consciência que somente há um Deus. Né? E apresentarmos Jesus Cristo a essas pessoas. E ao apresentarmos, termos argumentos dentro da palavra, não usando de falsas verdades para trazermos essas pessoas para o reino de Deus, mas sim usando sempre a verdade. Porque servir a Deus não é aquela maravilha que muitas vezes as pessoas falam para você. É por isso que temos pessoas decepcionadas e muitos emocionados dentro das igrejas. Não são pessoas convertidas, mas sim pessoas que foram induzidas emocionalmente a aceitar a Cristo sem mesmo conhecê-lo. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são, por vezes, confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos usar o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, né? Incapaz de falhar, e igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar na sua autoridade e inspiração divina. Judas 1, 3 e 4. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A história da não foi lida. Muitas pessoas não comprometidas com a palavra de Deus têm se infiltrado no nosso meio e levado o povo no engano. Visto isso, é só nós observarmos a internet que está cheia de pessoas desigrejadas, querendo desigrejar outras pessoas, né? Através da palavra sendo distorcida, palavra de Deus distorcida, a qual nós olhamos e vemos que existe uma palavra dentro da teologia que se chama, o nome dela é sofisma. Grave bem isso. Essa palavra, sofisma, dentro da teologia, ela significa uma mentira falada em forma de verdade. E muitas pessoas têm se levado a engano porque têm acompanhado pregadores de internet. Pessoas que não têm comprometimento nenhum com a obra de Deus. Pessoas que se decepcionaram dentro de suas igrejas, né? Se decepcionaram nos lugares a qual eles frequentavam. Muitas vezes pessoas que se tornaram rebeldes. Essa é a grande verdade. Pessoas que não tiveram capacidade de serem chamados para não fazer, a ter um ministério e tentaram usurpar o ministério de outras pessoas. E por isso eles não conseguiram. E ao sair, eles se tornaram revoltosos com a palavra de Deus e o povo de Deus. Estão tentando levar pessoas ao engano e tirar pessoas das igrejas. Então, muito cuidado com o que você ouve na internet. Muito cuidado com quem você acompanha na internet, porque pela internet muitas coisas parecem verdade, mas muitas coisas temos que entender que são fantasias. Tá? Fantasias. Então, cuidado com quem você segue, cuidado com o que você ouve, as pregações que você tem ouvido na internet, porque muitas delas são sofismas, mentiras em forma de verdade, pessoas que conseguem distorcer a palavra de Deus. E se você tiver alguma dúvida, né, eu te convido aí na nossa página lá, no YouTube, que está lá também, uma revelação de Deus que foi me dada há uns anos atrás. E lá tem um testemunho dessa revelação. E você vai ver, o que eu estou falando aqui é o que está lá nesse testemunho. A nossa página no YouTube é a Igreja Evangélica Vida e Fé, não é isso? Cultos da Igreja. Cultos da Igreja Evangélica Vida e Fé. Vai estar lá, esse testemunho. Eu acho que está nessa mesmo, não é? Tá. Então, Cultos da Igreja Evangélica Vida e Fé. Tá bom? Está no YouTube. Então você vai ver o que Deus mostrou há um tempo atrás. Justamente fala sobre isso aqui. O que eu estou falando aqui nessa manhã.
lemos, não foi Judas que nós lemos, não é isso? Judas 1, 3 e 4. De autógrafo. São os textos monografias de próprio punho, do autor bíblico ou de seu escrevente. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que redigi essa carta, salvo vocês no Senhor. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Profecias jamais podem ser vindas do homem, do coração do homem. Profecias, elas têm que vir da parte de Deus, para que elas possam ser cumpridas. E também nós temos visto também muitas pessoas profetizando muito. E nós, servos do Senhor, pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que têm compromisso com a obra de Deus, entendemos que profecias não é isso que nós temos visto aí. Profecia sendo distribuída 3 por 4. Se tiver 50 pessoas na igreja, você entrega profecias para 50 pessoas. E nós sabemos que quando Deus fala com o profeta, muitas vezes é somente para que ele entregue para uma pessoa. E outra coisa, o que acrescenta a pessoa entregar profecias para alguém dentro da igreja, apontando a pessoa para que outras pessoas vejam? Quando na verdade nós entendemos que a profecia, quando ela é vinda de Deus, nós temos que separar a pessoa e conversar particularmente. Porque a vida de alguém não interessa para as outras pessoas. A profecia é direcionada para uma pessoa, então ela tem que ser falada para aquela pessoa, não que a igreja toda tenha que participar. Isso é o entendimento que nós temos que ter. Mas muitas vezes as pessoas usam isso para atrair notoriedade, para atrair a atenção. E não é por aí. Desculpe você que faz esse tipo de... usa esse tipo de argumento, esse tipo de trabalho. Mas esse é o meu pensamento. Que a profecia, ela tem que ser entregue, não direcionada a uma pessoa onde toda a igreja vai ficar sabendo da outra pessoa. Mas sim, traga a parte e conversa em particular. Isso é compromisso com a palavra de Deus e compromisso com a igreja do Senhor. Porque ninguém pode ser envergonhado. Cremos que a herança das Escrituras pertence a estes documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina, incorruptível. João 14, 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Relação divina e incorruptível. Aquele que é escolhido, aquele que é separado para pregar a palavra do Senhor, ele não pode deixar se corromper. Ele tem que ser incorruptível dentro da palavra. Usar a palavra sempre com a verdade. Eu estou frisando muito isso aqui. Verdade. Verdade, sinceridade e justiça. É para isso que nós fomos chamados. Para pregar a palavra de Deus dentro da sua essência. Não levando ninguém ao engano. Mas sim explicando. Nós vemos lá em Atos, Tiago, quando é levado pelo Espírito para se encostar, se ia chegar àquela carruagem, ali onde alguém estava lendo o livro, não entendia. Tiago explica o que a pessoa está lendo e expõe. Aí sim, conhecendo a verdade, aquela pessoa aceita a palavra de Deus, aceita Jesus Cristo como Salvador, e assim se rende e é batizado. Ninguém pode ser batizado se não tiver conhecimento da palavra de Deus. Porque simplesmente ler a Bíblia não quer dizer que você tenha conhecimento. Porque a Bíblia não é apenas um livro de história, mas é um livro inspirado por Deus para mudar a vida de pessoas. Esse é o compromisso que nós temos.
Nós fomos chamados para isso. Um grande compromisso. Levar a palavra de Deus dentro da sua essência e da verdade. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Os manuscritos apócrifos, as cópias dos manuscritos originais, são chamados de apócrifos. Apócrifos. Palavra difícil, né? Com acento muda tudo. Apócrifos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento, com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias do manuscrito do Novo Testamento também afiançaram a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, temos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias originais. Assim sendo, a versão da Bíblia, fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão no real significado das palavras inspiradas por Deus. Os apócrifos e pseudo-apócrifos. Nessa declaração de fé, assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anogrismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos, o pseudo-epígrafos, falsos escritos. Dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram devidamente sua autoria e profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestadas por Jesus como a lei do profeta, escrito Lucas 24, 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então, o que nós entendemos? Que esses livros, que eles não estão na nossa Bíblia, tá? Na nossa Bíblia, eles não foram livros escritos por inspiração divina, mas sim por pessoas comuns que os introduziram ali, juntamente com os outros. Então, por isso, eles foram retirados. Não faziam parte, esses livros não faziam parte dos livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o canão bíblico protestante. Desta forma, não reconhecemos a autoridade destes livros, por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, aquilo que não é inspirado pelo Espírito Santo, mas inspirado por pessoas comuns, apenas querendo introduzir mais uma história ou acrescentar algo, eles não têm validade para nós. Como está surgindo muitas Bíblias que elas estão indo de acordo com determinado segmentos, a qual não é aprovado por Deus. Mas sim pessoas olham a Bíblia, retira algumas páginas, retira alguns textos e colocam textos conforme a sua vontade e ainda fala que foi Deus que mandou. Então essas pessoas com certeza já estão sendo condenadas, porque nós entendemos e nós vemos na Bíblia que não se acrescenta e não se tira nada, porque esse será chamado de maldito. Então, pessoas, para poder agradar alguns segmentos da sociedade, têm constituído a sua própria Bíblia. Então, também um alerta, que você, ao comprar uma Bíblia, verifique aqueles textos, a qual condena algumas práticas, e você vai lá e vê se realmente a tua Bíblia que você está comprando, ela tem aquilo ali, porque muitas já não tem, essas páginas foram tiradas.
Então, muito cuidado quando for comprar uma Bíblia. Não vá somente pela aparência da capa. É bonita, é colorida, é isso, é não sei o quê. Não. Vá no interior da palavra de Deus. Vá lá em Apocalipse. Procura lá. Vai lá em Levítico, Deuteronômio. Lê o que está escrito ali. Vê as leis que estão ali. Os mandamentos do Senhor que estão ali. E você verá que realmente se foi inspirado por Deus ou se foi invenção de algumas pessoas. O vocábulo grego, aletheia, tem o sentido de real e fidedigno. Na escritura corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Romanos 3,4. Romanos 3,4. Fala assim: de maneira nenhuma, seja Deus de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Aleluia. A sua palavra também é verdade. O escritor de Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. E Paulo fala assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Aleluia. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Está lá em Tito, no capítulo 1, verso 2. Que nos diz da seguinte forma. Título 2, que fala assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. A palavra de Deus, ela está sob de qualquer autoridade humana. O que nós entendemos com isso? Que a igreja, o templo, ela é uma embaixada de Deus na terra. Então, as leis de Deus, ela não pode ser abolida pela lei do homem. Como o templo do Senhor, a igreja, templo, ela não pode ser invadida, tem que ser um lugar respeitado, porque ela é embaixada de Deus. E eu creio que todos saibam o que é uma embaixada. Uma embaixada, em determinados países, tem várias embaixadas em determinados países. O Brasil tem embaixadas em vários países, mundo afora aí. E a embaixada é a extensão do país a qual ela pertence. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Aquele prédio ali, as leis dos Estados Unidos, ela não prevalece sobre as leis daquela embaixada, daquele local ali. Tanto é que ela é inviolável. Nenhuma autoridade. Estou usando como exemplo a embaixada brasileira dentro dos Estados Unidos. Nenhuma autoridade americana ela pode entrar na embaixada brasileira sem ser convidada. Ela tem que ser convidada, tem que ter autorização para entrar. Porque senão é violação. Seria invasão de um país. Porque aquele solo ali é brasileiro, enquanto aquela embaixada estiver ali. E da mesma forma, é o templo, a igreja do Senhor aqui na terra. Esse pedacinho de chão que nós estamos é um pedacinho do céu. É a embaixada de Cristo aqui na terra. Nós somos seus embaixadores. Andamos e vivemos pelas leis de Deus, não pela lei
do homem. Respeitamos as autoridades. Não violamos as leis do homem. Mas o que para nós vale é a lei de Deus. Deu para entender isso? Louvado seja Deus. Assim os textos servem de base para a afirmação de que a Bíblia diz o que Deus diz. A verdade espiritual e moral. Nosso demonstração da sua de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Deuteronômio 4, 24, verso 2. Está ali? Está no 4? 4, 2. Deuteronômio 4, 2. Diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, que eu lhes ordeno. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Assim diz a Bíblia. Assim enfatizamos que a Bíblia é inerrante, verdade, tanto espiritual quanto moral. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmos 12, verso 6. Que diz assim: as palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando a descreve a criação, os eventos, as histórias, os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. 2 Pedro 1, 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Então, o que nós entendemos? Que tudo que está escrito na Bíblia foi inspiração divina. Assim sendo, endossamos que a Bíblia sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Esse é o nosso estudo de hoje. Mas para nós cumprirmos, te digo, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos de inspiração, inerrante e falibilidade, para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada, palavra de Deus, e não há erros nem infalibilidade, em plena autoridade em tudo o que diz. Então, o que eu quero trazer para você nesta manhã: confie na Bíblia, confie na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia, ela nos ensina a como viver nesta terra. Louvado seja Deus. Esse é o nosso estudo. Então, amados, você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha aprendido um pouco mais conosco. Caso você tenha alguma dúvida, envia para nós através do e-mail que está aí na tela, que é o mesmo e-mail do nosso Pix. Se você também puder ajudar essa obra, te agradecemos. Seja um dizimista cooperador. Sabemos que aquele que ama a palavra de Deus, ele quer que ela continue sendo pregada. Precisamos comprar alguns instrumentos aqui para a igreja, porque nós temos um grupo e queremos fazer ele crescer um pouco mais. Porém, nós precisamos de mais alguns instrumentos. Então, se você puder nos ajudar
nesta missão aí, nessa tarefa aí. Ou também você que tem um instrumento que você não usa e quiser também nos doar também, ficaremos muito agradecidos. Então, se tiver alguma mensagem, pedido de oração, envia para o nosso e-mail, que é o vida-fé, não é underline não, tá? vida-fé, @bol.com.br. Ficaremos muito satisfeitos com a sua mensagem, tá? E que Deus possa abençoá-los grandemente. Vou estar agora pedindo o Diácono Remo para trazer uma palavra de edificação para a sua vida nesta manhã. Depois desse estudo maravilhoso, logo depois estarei voltando para nós estarmos orando juntos, tá? Para o encerramento e também dando alguns avisos. Fiquem na paz de Deus e até daqui a pouco. Eu já comento. Um dia abençoado para você que está meditando, estudando conosco, essa lição preciosa para a nossa vida. E eu quero aqui compartilhar algo breve, objetivo, para edificar o seu dia, a sua vida e a sua história com Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 13, nos fala da seguinte forma, para você, para as nossas vidas. Romanos 2, verso 13: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. A gente precisa ter a real noção de que se queremos viver uma vida alinhada com Deus, uma vida genuinamente que amamos a Deus, muito mais além de palavras que possam ser ditas, mas que possam ser vividas, devemos deter o nosso coração, a nossa mente para a palavra de Deus, diante dessa lição maravilhosa, em que a palavra de Deus, ela não falha, ela é infalível, ela é inabalável, mas nós que precisamos ter um comportamento diferenciado, um comportamento, uma atitude de fé e principalmente de amor. Eu sempre costumo compartilhar e dizer que a Bíblia é uma carta de amor de um pai que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas lutas, que conhece os nossos defeitos, mas deixou para nós para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos nos moldar, para que possamos ser transformados. E não é apenas só de ouvir falar, apenas ler por ler, como se você lesse um jornal, uma revista, algo secular, mas a diferença é praticar, a diferença é colocar em ação, porque quem coloca, quem ouve as palavras e as pratica, será como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E como nós temos estruturado nossa jornada, nosso relacionamento com Deus? É apenas ouvindo, é apenas lendo? Temos que praticar, temos que colocar em ação, porque as palavras do Senhor, conforme nós ouvimos, conforme nós recebemos nessa lição, ela é inenarrável, ela não falhará. E se você colocar em ação, se você colocar com fé, com amor, com bondade, com lealdade, ela não falhará em sua vida, nos seus planos e principalmente no plano de salvação. Então tenha isso para a sua vida hoje e sempre, que você possa obedecer, cumprir, seguir os mandamentos do Pai, seguir os mandamentos de Jesus, porque Ele sabe o caminho que tem trilhado para você, para mim, para todos aqueles que realmente querem andar genuinamente, para aqueles que querem andar em amor, em fidelidade. Ouça a palavra de Deus, porque eu te garanto, todas as pessoas que ouviram a voz de Deus, que obedeceram, ninguém teve prejuízo. E com você não será. E com você também será assim. Você não será prejudicado se você ouvir a voz de Deus, colocar em ação. Assim como diz em Deuteronômio, se atentamente você ouvir as palavras de Deus e os mandamentos de Deus, obedecer, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Tenha isso em seu coração para a sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, se você colocar em ação, Deus atenderá não apenas as suas orações, mas Deus atenderá
o seu desejo do seu coração, no seu íntimo, porque você é fiel, porque você é leal, porque você é justo. E o justo viverá pela fé. E que você possa avançar, e que você possa prosseguir em conhecer a Cristo Jesus na sua vida, na sua história, enfim, na sua jornada. Então não se limite apenas a ler, mas coloque em ação, ponha em prática, faça que a palavra de Deus possa ser inserido em todo momento da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vivência, enfim, em tudo na sua vida. E fazendo assim, você será bem-aventurado. Agradeço a oportunidade e que a palavra de Deus possa, conforme diz em Isaías, não voltar vazia, mas que possa gerar em você frutos, transformação, renovação e principalmente avivamento. Agradecer. Louvado seja o Senhor. Palavra de edificação para a sua vida, para a nossa vida. Porque é muito gratificante nós podemos falar na palavra de Deus para pessoas. E sabemos que há pessoas que precisam, necessitam ouvir a palavra de Deus. E que se o Senhor nos chamou para esta grande obra, não vamos parar e nem vamos cessar de falar na palavra de Deus, onde quer que nós estejamos. Aprove Deus que nos deu esta manhã de domingo, para estarmos entrando na sua casa, entrando no seu trabalho, para falarmos da palavra de Deus, trazer o ensino, trazer uma palavra de edificação, trazer aquilo que realmente pode fazer e vai fazer diferença na vida de cada um. Então eu te convido para o próximo domingo estar conosco mais uma vez, a partir das 8h30 da manhã, para mais uma vez aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais daquilo que realmente Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos transformar, Ele quer cada vez mais nos aprimorarmos dentro da sua palavra, mas para isso é necessário que nós venhamos buscar o quê? Conhecimento. Não é somente sermos simpatizantes. Eu gosto do Evangelho, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, vamos tornar também, não é só ouvintes, não. Vamos nos tornar praticantes. Vamos ser, porque o Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra. E não vamos nos esconder. Vamos colocar a nossa cara, para fazermos a obra de Deus. Então, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar, pela sua família, nesta manhã. E logo depois nós vamos estar fazendo o encerramento. Amém? Louvado seja Deus. Então, você que nos assiste, que irá nos assistir, através das nossas plataformas, eu te convido a acessar. Nós estamos no Facebook, Pregadores da Colina. Estamos também no YouTube. Então, isso aqui que nós estamos fazendo aqui, está sendo gravado, não estamos ao vivo, mas será colocado no YouTube. Então, você que quer nos acompanhar, estamos lá no YouTube, onde você vai clicar lá, cultos da Igreja Evangélica Vida e Fé. E você vai ter acesso a algumas pregações, a essas aulas que nós estamos tendo. Então, temos duas já lá, essa é a segunda que nós estamos transmitindo. Então, você vai ter acesso. Tá bom? E espero que domingo que vem nós tenhamos mais novidades aqui para estar apresentando para vocês. Porque cada dia de estudo, cada dia que nós vamos fazendo, nós vamos aprimorando. Então, semana passada nós tivemos somente estudo, hoje tivemos estudo e uma palavra. Semana que vem nós talvez vamos ter um estudo, uma palavra e também uma parte destinada a louvor. Tá? Então, já vamos aí ver aí o que a gente pode fazer. E falando com você mais uma vez, nos acompanhe, tá? YouTube, Cultos da Igreja Evangélica de Fé, nos acompanhe no Facebook, tá? E nos mande mensagem através do nosso e-mail, que é a mesma chave Pix, que é vida-fé@bol.com.br. Nos mande uma mensagem lá. E também já vou falar mais uma vez, se você tiver algum instrumento que queira, instrumento de percussão, está podendo nos abençoar, nós ficaremos muito agradecidos. Precisamos, pois nós queremos montar aí uma bandinha abençoada aí, para podermos sairmos evangelizando aí, por essas terras aí, essas ruas aqui do bairro. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor? Louvado seja Deus. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, a nova oportunidade desta manhã, Senhor, de estarmos, Pai amado, em Tua casa, em Tua presença, Senhor, para falarmos, Pai amado, a Tua palavra, através de estudos, Pai amado, através da palavra, da mensagem pregada aqui nesta manhã, Senhor Deus, e tenho certeza, Pai,
que ela alcançou, Pai amado, os objetivos, Pai, como foi falado pelo teu servo, Senhor Deus, que a sua palavra, ela não volta vazia, e ela realmente encontrou um coração onde ela possa pousar, Senhor Deus, meu Pai. Quero, Senhor Deus, meu Pai, te pedir que o Senhor venha abençoar a cada um, Pai amado, que estamos assistindo, que irá nos assistir, Senhor Deus, meu Pai, e que o Senhor venha ser com cada um, Pai amado. Seja próspero, Pai amado, não deixe que nada venha lhes faltar, Senhor Deus. Abençoa, Pai amado, o alimento sobre a mesa, Senhor Deus, meu Pai. Abençoa esse dia maravilhoso, Pai amado, do teu servo, Senhor Deus. Que possamos, Pai, passar ele, Pai amado, em família, Senhor Deus, meu Pai. Pois família é projeto de Deus, Senhor Deus. Então, continue, Senhor, nos abençoando, Pai. Nos dando força, nos dando sabedoria, para prosseguirmos, Pai amado, nesta grande caminhada, até que o Senhor venha nos buscar, Senhor Deus, meu Pai. É isso que te pedimos, Senhor Deus. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar por aqui. E já te aguardamos no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Um abraço, um beijo no coração do pastor Luiz Carlos Arruda e de todo o ministério da Igreja Evangélica Vida e Fé, bairro Comex. Um abraço.